Olá, turma, aqui é o professor JB. Estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar a proporcionalidade entre grandezas. Grandezas. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, por exemplo, a distância, o comprimento, o tempo, temperatura, massa, velocidade, etc. Turminha, e proporcionalidade? É uma relação de proporção existente entre duas razões, podendo esta ser inversa ou direta. E quando é que ela é inversa ou direta? Uma grandeza ela é diretamente proporcional, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, ou quando uma diminui, a outra diminui também. E ela é inversamente proporcional, quando uma aumenta e a outra diminui, ou quando uma diminui e a outra aumenta. Como identificar grandezas proporcionais? Se um automóvel percorre 100 km a uma velocidade de 50 km por hora, então percorrerá 200 km a uma velocidade de 100 km por hora. Note que as razões entre a velocidade e a distância possuem o mesmo resultado. Olha, se você percorre em um certo tempo 100 km com a velocidade de 50 km por hora, se você aumentar essa velocidade para 100 km por hora, nesse mesmo tempo você vai percorrer 200 km. Observe que há uma razão entre a velocidade e a distância. Se você dividir 100 por 50, vai dar 2. Se você dividir 200 por 100, vai dar 2. A razão é a mesma. Por isso que ela é uma grandeza proporcional. Um bom exemplo de grandezas que não são proporcionais é a relação do peso e altura. É evidente que uma grandeza não depende da outra, pois existem milhares de pessoas com determinada altura e peso diferente. Imagine aqui uma pessoa que ela é gorda. Se ela emagrecer, ela vai diminuir a altura dela? Não, a altura vai ficar a mesma. Pode diminuir a massa corporal, mas a altura é a mesma. E se uma pessoa é magra, se ela engordar, ela vai aumentar de altura? Não. Ou vai diminuir? Não. A altura é a mesma, ela só vai engordar um pouco mais ou emagrecer. Nesse caso, a relação peso e altura ela não são grandezas, certo? Não é grandeza. Grandezas proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra na mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade. Então, observe aqui. Se uma grandeza aumenta numa mesma proporção, observe aqui, ó. Se um aumenta, uma grandeza 1 aumenta, a grandeza 2 também aumenta. Se a grandeza 1 diminui, na grandeza 2 também diminui. Então, há uma proporção. Se uma diminui, a outra diminui. Se um aumenta, a outra aumenta. Exemplo 1. Se 3 cadernos custa R$10, o preço de 6 cadernos custará R$20. Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor dos cadernos. Confira pela tabela. Observe aí. Nós temos aqui os cadernos, né? Se um caderno, se 3 cadernos custa R$10, 6 cadernos vai custar R$20. Observe que, nesse caso aqui, eu dobrei, ó, 3 vezes 2, 6. Nesse caso também, desse lado, eu vou ter que dobrar. 10 vezes 2, 20. Se eu dobro mais uma vez, né? Observe aí. 6 vezes 2, 12. Do outro lado também eu vou multiplicar. Se esse também dobra, esse outro também vai dobrar. Então, quanto é 40 vezes 2? Vai ser 80, certo? Então, quando uma grandeza aumenta de um lado, vai aumentar do mesmo tanto do outro. Observe que, aqui, observe que essas grandezas elas estão aumentando. Ó, 3, 6, 12, 24, 10, 20, 40, 80. Elas estão aumentando. Se as duas grandezas estão aumentando, então elas são diretamente proporcionais. Exemplo 2. Para percorrer 100 km, um carro gastou 15 litros de combustível, nas mesmas condições. Quantos quilômetros o carro percorrerá com 30 litros, com 60 litros e com 180 litros? Observe que com 15 litros ele faz 100 km. Se eu dobrar 15 para 30, eu vou ter que dobrar também o total de quilômetros, que vai ser 200. Se 15 ele percorre 100 km, 30 ele vai percorrer 200 km. Se eu dobro aqui de novo, também vai dobrar aqui. Se eu dobro de 30 vezes 2, vai dar 60. Aqui também vou dobrar, vai dar 400. Observe que nesse outro, eu
tripliquei. Então ficou 60 vezes 3 vai dar 180. Nesse caso também eu vou ter que triplicar. 400 vezes 3, que o x aqui vai ser 1.200. Então se um dobra, o outro vai ter que dobrar. Se um triplica, o outro também vai ter que triplicar. E grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais quando um aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Ou, se uma diminuir, a outra aumenta. Vamos ver aqui um exemplo. Neste exemplo, iremos tratar das grandezas velocidade e tempo. Primeiro, perceba que se existe uma distância a ser percorrida, quanto maior a velocidade, menor é o tempo levado. Veja abaixo uma tabela que relaciona o tempo y, total de horas de uma viagem feita a uma velocidade x em km por hora. Então, aqui, ó, na velocidade de 40 km por hora, ele faz essa distância em 4 horas. Se eu aumento a velocidade do carro, o que é que vai acontecer com as horas? As horas vai diminuir. Eu vou ter que simplificar por 2. Então, observe que nesse caso aqui, um lado foi aumentado, o outro diminuiu. Então, ó, 40, se aqui eu multiplico, nesse outro lado eu vou ter que dividir. 40 vezes 2 vai ser 80. E 40 dividido por 2 e 4 dividido por 2 vai ser 2. Imagine que você vai daqui para Sobral, de Jijoca a Sobral. Se você, a 40 km por hora, você vai chegar daqui a 4 horas, se você aumentar a velocidade para 80 km por hora, você vai chegar lá em 2 horas. Ou seja, se você dobrar a velocidade, você vai diminuir o tempo. E se você aumentar a velocidade mais uma vez, dobrar a velocidade, então você vai ter que dividir por 2 de novo, né? Então pela metade, vai cair pela metade. Então, que aí vai ser 1 hora. Se você aumentar para 160 a velocidade, o tempo vai diminuir para 1 hora. Perceba que quando dobramos a velocidade de 40 para 80, o tempo em horas cai de 4 para 2, ou seja, pela metade. Para verificarmos que se essa proporção está correta, você vai multiplicar aqui as grandezas. Ó. 40 vezes 4, 160. Pronto. 80 vezes 2, 160. 160 vezes 1 vai dar 160. Então, observe que as grandezas aqui estão ok. Exemplo 2. Divisão de suco entre pessoas. Considere uma jarra com 2 litros de suco. Isso corresponde a 2.000 ml, que será dividida entre algumas pessoas. Quanto mais pessoas houverem, menos suco cada um vai receber, o que é um indício de que as grandezas são inversamente proporcionais. Observe aí, quantidade de pessoas. Uma pessoa ela pode consumir 2.000 ml, né, que é 2 litros. Se você pegar esse 2.000 ml e for para dar para outra pessoa, então você vai ter que dividir por 2. Né? No caso aqui, vamos logo para o 4. Né? Se eu dobrar, multiplicar aqui, né? Dobrar não, quadruplicar o número de pessoas, for aqui para 4, o que é que vai acontecer com o total de suco? Vai diminuir, né? Que vai ser só 500 ml para cada pessoa. Então, vou ter que dividir por 4. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Quando aqui está aumentando o tanto de pessoa, aumentando, aqui está diminuindo. Observe, aqui aumentou e aqui diminuiu. Olha aí, de 200, de 2.000 foi para 200, aqui de 1 foi para 10. Observe que quando um aumenta, a outra diminui. Para ter certeza, verificamos que x e y é uma constante. Então, se você multiplicar aqui, ó, 1 vezes 2.000, faltou um zero aqui, né? 1 vezes 2.000 vai ser 2.000. 2 vezes 1.000 vai dar 2.000. 4 vezes 500 vai dar 2.000.
5 vezes 400 vai dar 2.000 e 10 vezes 200 vai dar 2.000. Então, se dá uma constante aqui, ó, então essas grandezas aqui ela é inversamente proporcional.